Voltamos, meus amigos, no nosso segundo bloco e vamos direto para o artigo 2A. Olha só, meus amigos, o artigo 2A foi acrescentado na lei de racismo pela lei 14.532 de 2023. Antes, qual é a novidade desse artigo 2A? Ele é uma novidade mesmo? Não, meus amigos, não é uma novidade. Esse artigo 2A, ele vai trabalhar a injúria racial, que já estava previsto a injúria qualificada pelos elementos de preconceito lá no artigo aqui, ó. Observação aqui. Artigo 140, parágrafo 3º do Código Penal. Que além desses elementos que estão aqui, também trazia os elementos, ainda estão lá, os elementos pessoa com deficiência e a pessoa em relação à sua condição de idoso. Tudo bem, meus amigos? A pessoa idosa e a pessoa com deficiência. Estão lá no 140, parágrafo 3º. Ainda estão lá. Tudo bem? Mas também trazia os elementos raça, cor, etnia. Na redação antiga do 140, parágrafo 3º aqui era a origem e a religião. Antes, por que tu está tocando tanto no assunto religião? Olha como está agora, meus amigos. O artigo 2A, que foi acrescentado, inserido na lei de racismo. Ele trouxe esses seguintes elementos. Vai trabalhar a injúria racial. A injúria, o que é injuriar? O que é esse crime contra a honra, meus amigos? É atribuir uma qualidade negativa a determinada pessoa. Ou seja, é atribuir uma qualidade negativa, ferindo a honra subjetiva, ferindo sua autoestima, acrescentando essa ofensa com elementos de preconceito. Era isso que estava no artigo 140, parágrafo 3º, que agora veio para a lei de racismo através desta lei, implementando o artigo 2A. Então, por isso que eu falo que não é uma novidade. Como é que está esse artigo 2A? Está assim, ó, trouxe a injúria racial para a lei de racismo, trazendo esses elementos de preconceito. Ele trouxe a raça, a cor, a etnia e a procedência nacional, que no artigo anterior, 140, parágrafo 3º, era a origem. Anderson, cadê a religião? Por isso que eu chamei a atenção quando eu falei do artigo 1º da lei de racismo. Olha só, meus amigos. Anderson, cadê a religião? No crime do artigo 2A, que vai falar em relação à injúria racial. Cadê o elemento religião no crime de injúria? Pois é, o legislador não trouxe lá do artigo 140, parágrafo 3º, o elemento religião. Ficou lá no 140, parágrafo 3º. Antes, como assim? Então, não vai existir injúria racial quando o elemento discriminatório for a religião? Não, meus amigos, calma. Vamos trabalhar isso? Olha só. O que vai trabalhar a lei de racismo? A lei de racismo, no seu artigo 1º, trabalha esses elementos de preconceito. A religião está aqui. E mais esses dois acrescentado pelo Supremo Tribunal, acertadamente acrescentado pelo Supremo Tribunal Federal, que é a orientação sexual e identidade de gênero. Tudo bem? Então, esses dois elementos que foi acrescentado pelo Supremo, repito, acertadamente, que o Congresso demorou muito e ainda nem legislou sobre o fato, sobre o tema, e o Supremo, né, aí fez uma interpretação e acrescentou. Então, nós temos esses elementos. Em 2023, foi inserido essa figura na lei de racismo, esse crime, a injúria racial, com esses elementos de preconceito. Tudo bem, meus amigos? Tranquilo? Sem a religião. A religião
continua no artigo 140, parágrafo 3º do Código Penal. Então é assim. O crime de racismo, a lei de racismo, vai trabalhar o que sempre trabalhou. Antes trabalhava o quê? Vou colocar aqui, ó. Observação. A lei de racismo, antes da modificação dada pela 14.532, sempre trabalhou segregação ou incentivo à segregação. Esse sempre foi o objetivo da lei. Trabalhar segregação ou incentivo à segregação. Toda vez que eu tinha um ato discriminatório ou preconceituoso que segregava, que isolava, que marginalizava, eu estava falando da lei de racismo, desde que contemplasse esses elementos. Quando eu estava diante de uma ofensa com elementos de preconceito, antes da Lei 14.532, eu trabalhava o artigo 140, parágrafo 3º, que era a injúria qualificada por esses elementos, lá do Código Penal. Quando eu trabalhava a segregação ou incentivo à segregação, eu trabalhava dentro da lei de racismo, desde que contemplasse esses elementos, e mais esses dois, né, inserido pelo Supremo Tribunal Federal. E quando eu estava diante de uma ofensa com esses mesmos elementos de preconceito, eu ia direto para o artigo 140, parágrafo 3º, eu estava falando da injúria qualificada, né, a injúria qualificada lá no parágrafo 3º com esses elementos de preconceito. Agora, eu também tenho, a partir da Lei 14.532, dentro da lei de racismo, também tenho figuras que vão trabalhar ofensa. Ou seja, eu tenho uma figura criminosa que vai reprimir, rechaçar ofensas, né? Esse crime contra a honra, que é a injúria, ofensas envolvendo elementos de preconceito. Somente esses elementos de preconceito. Obviamente, além desses dois, que foi dado pelo Supremo através de uma interpretação. Tudo bem? Esses elementos de preconceito. Então, Anderson, quando eu estiver diante de uma ofensa que envolva o elemento religião, aí, meus amigos, eu não vou estar na lei de racismo. Se a ofensa envolver a religião, eu não vou estar na lei de racismo, porque não está no artigo 2A, e aí eu fico no artigo 140, parágrafo 3º, ou seja, a religião continua aqui. É assim que eu vou trabalhar. Se houver ofensa com elemento de preconceito de cunho religioso, artigo 140, parágrafo 3º, né, vai ser essa injúria qualificada pelo elemento religião. Tudo bem? Se a ofensa envolver outros elementos como estes, aí eu vou direto para a lei de racismo. Falando de ofensa, agora se o comportamento for segregatório ou incentivo à segregação envolvendo o elemento religião, aí a religião está aqui e eu estou falando da lei de racismo. Aí contempla a religião. Então é assim em relação ao elemento religião hoje. Se for ofensa em relação ao elemento religião, Código Penal, artigo 140, parágrafo 3º. Não vai ser contemplado pelo artigo 2A da lei de racismo, né? Agora dentro da lei de racismo. Se o comportamento for segregatório envolvendo o elemento religião ou incentivo à segregação, aí eu estou dentro da lei de racismo. Porque a religião está no artigo 1º. Deu para entender, meus amigos? Tranquilo? Antes ficou um pouco complicado, né? E isso vai cair na tua prova. Envolvendo, adivinha que elemento? A religião. Que com certeza ele vai colocar o elemento religião e dizer, afirmar que está contemplado pelo novo artigo 2A a injúria racial dentro da lei de racismo. Ele vai estar errado, que a religião, se for ofensa, está dentro do Código Penal, artigo 140, parágrafo 3º. Contudo, se o comportamento for de segregação ou incentivo à segregação, aí está na lei de racismo, por conta do artigo 1º, contempla o elemento religião. Lembrando que a lei de racismo tem diversos crimes
a partir do artigo 3º. Todos aqueles crimes ali do artigo 3º até o 14 envolvem segregação. Ou, no caso do artigo 20, incentivo à segregação. Tudo bem, meus amigos? Cuidado com esse elemento religião, porque ele vai cair na tua prova. Anderson, tem críticas aqui? Tem diversas críticas. Porque o legislador, quando implementou o artigo 2A e acrescentou na lei de racismo a injúria racial, não levou o elemento religião. Era muito mais simples, né? Seria muito mais simples. Quando ele faz essa diferença em relação ao elemento de religião, atos discriminatórios preconceituosos em relação à religião, ele também criou um problema na pena. Antes, por quê? Porque a pena do artigo 2A é de reclusão de 2 a 5 anos. Antes, como é que está a pena do artigo 140, parágrafo 3º? De reclusão também, mas é de 1 a 3 anos. Olha qual é o problema. Aqui eu estou diante de uma pena de 1 a 3 anos, enquanto que os outros elementos preconceituosos em relação à ofensa, caracterizando assim injúria racial, vai ficar sujeito a uma pena de 2 a 5 anos de reclusão. Antes isso é razoável? Isso não é razoável. Quer dizer que se eu ofender alguém, né, ofendendo a sua dignidade, cujo elemento utilizado para ofender, né, atribuir uma qualidade negativa à vítima, e eu utilizar o elemento, por exemplo, cor, estou sujeito a uma pena de 2 a 5 anos, porque vai caracterizar a injúria racial do 2A. Mas se eu tiver esse mesmo comportamento ofensivo, atribuindo uma qualidade negativa à vítima, mas usando o elemento de preconceito religioso, de cunho religioso, aí ele não ingressa no 2A, vai direto para o 140, parágrafo 3º, sujeito a uma pena de 1 a 3 anos. É razoável? Isso é completamente irrazoável. É completamente desproporcional. Essa é a crítica da doutrina, né? Isso aqui deve cair logo, logo, meus amigos, para análise do Supremo Tribunal Federal. Lembrando que o Supremo Tribunal Federal, em 2021, ele já tinha definido e decidido que o artigo 140, parágrafo 3º, claro, antes da modificação dada por esta lei, era assim elementos de racismo, era assim crime de racismo para efeito da lei, mesmo fora da lei de racismo. Ou seja, era um tipo penal que se amoldava ao crime de racismo, aos crimes de racismo, portanto sujeito, por exemplo, a uma consequência da lei que os crimes de racismo sofrem, que é em relação aos crimes serem imprescritíveis. O Supremo tinha definido isso em 2021. E lá, quando ele definiu em relação a essa decisão em 2021, é claro que ele também contemplou o elemento religião. Então isso também vai ser uma discussão, né? E quando o Supremo definiu isso em 2021, obviamente antes da lei, ele definiu para todos os elementos que estavam contemplados no artigo 140, parágrafo 3º, e a religião está lá, que está lá até hoje, além dos outros elementos. Ele já tinha dito que esse 140, parágrafo 3º, é sim um crime de racismo, é um crime, né, um modelo penal que se amolda aos crimes de racismo para efeito de aplicação da lei, e nessa decisão ele tinha dito que para efeito, como consequência pela prática do crime, aquele crime era imprescritível. Anos anteriores, o STJ também já tinha decidido que esse artigo 140, parágrafo 3º, ele é sim um crime de racismo fora da lei de racismo, ali pelo ano de 2018, 2019. Já tinha definido isso. E aí ele foi além da imprescritibilidade, ele definiu as outras consequências, inafiançabilidade, etc. Ou seja, ele foi além do STJ. Quando o Supremo definiu, falou só sobre a imprescritibilidade. Mas o STJ anteriormente, antes de 2021, ali 2018, 2019, ele já tinha definido que o artigo 140, parágrafo 3º, era sim uma espécie de crime de racismo fora da lei de racismo, com todas as suas consequências. Bom, depois dessa modificação dada pela 14.532, vamos ver como vai ficar. Porque dessa forma que está posto em relação ao elemento religião é completamente desproporcional. Mas cuidado, meus amigos, sempre faço esse comentário. Na lei, o que está definido hoje é que se eu estiver diante de uma ofensa de cunho religioso,
preconceituoso, de cunho religioso, eu não estou na lei de racismo. Não estou no 2A, eu estou no Código Penal sujeito a esta pena de 1 a 3 anos. Tudo bem? Agora, se eu estiver diante de uma ofensa de cunho que envolva raça, cor, etnia ou procedência nacional, aí eu estou na lei de racismo, sujeito, obviamente, a pena de reclusão de 2 a 5 anos, com todas as suas consequências. Crime inafiançável, imprescritível, sujeito a pena de reclusão. Tudo bem, meus amigos? Tranquilo? Então, cuidado com isso, que esse elemento religião vai cair na tua prova. Tranquilo? Vamos avançar aqui? Vamos avançar antes? Então, eu já entendi. A lei de racismo, a lei 7716, trabalha comportamentos que visam a segregação e incentivo à segregação. É isso, os crimes lá, eles segregam o incentivo à segregação, que estão contemplados na lei de racismo, sujeito àquelas penas que nós vamos ver daqui a pouco. E agora eu também tenho a ofensa envolvendo elementos preconceituosos. Agora eu tenho segregação, incentivo à segregação, e eu também tenho agora ofensas caracterizadas pelo crime de injúria racial, que para uma parte da doutrina, cuidado com isso, eu tenho chamado aqui racismo impróprio. Cuidado com esse nome, hein? Essa injúria racial do 2A, para muitos, eles já estão chamando isso de racismo impróprio. Cuidado com isso. Agora eu tenho segregação, incentivo à segregação, e eu também tenho ofensas, né? Eu também tenho um crime que vai envolver a ofensa em relação a esses elementos de preconceito aqui. Raça, cor, etnia e procedência nacional, religião não está lá. Vem comigo para cá, vamos continuar. Olha só, é óbvio que a lei de racismo ela vai trabalhar, meus amigos, e vai rechaçar a discriminação, claro, negativa. A discriminação negativa é essa, que envolve esses comportamentos que devem ser rechaçados. Mas em nenhum momento ela vai versar, obviamente, sobre a discriminação positiva. O que a lei vai rechaçar é a discriminação chamada de discriminação negativa, essa contemplada por esses elementos de preconceito. Mas a discriminação positiva ela é bem-vinda. Por quê? Porque ela vai estar por detrás, né? Vai ser refletida através de ações afirmativas. Vou dar um exemplo dessas ações afirmativas. O que são essas ações afirmativas? Por exemplo, essas ações afirmativas têm como finalidade a correção de desigualdades raciais. Vai promover a igualdade de oportunidades, meus amigos. E dá um exemplo, cotas para vestibular, cotas, né, nas diversas universidades, cotas para determinado grupo de pessoas em relação a concurso público, acesso aos cargos públicos, às funções públicas. Essa forma de discriminação positiva, ela é bem-vinda. Por quê? Porque ela vai trabalhar aí uma forma de correção, né, e vai promover a igualdade de oportunidades. Cuidado com isso, e é claro que a lei não vai rechaçar de forma nenhuma discriminações de cunho positivo, discriminação positiva que vai trabalhar através de ações afirmativas. Tudo bem se cair na tua prova em relação às cotas raciais ou cotas para grupos indígenas e outros grupos minoritários que ao longo dos anos sofreram sim atos discriminatórios, esses comportamentos através da discriminação positiva que são realizados pelo Estado são bem-vindos sim. As cotas raciais em relação às universidades, aos concursos públicos, são bem-vindos, sim, por isso vão trabalhar aí uma correção de desigualdade e vai promover a igualdade de oportunidades. Tudo bem? E nós temos que ser a favor dessas cotas. Beleza, meus amigos? Fechou aqui? Anderson, a lei vai trabalhar que tipo de crimes? Vamos trabalhar várias modalidades de crimes, tudo bem? E esses crimes vão se espalhar na lei, tentando tutelar uma série de bens. Por exemplo, eu vou encontrar crimes
que vão ser praticados dentro da administração pública. Então, esses crimes que são tipificados, que vão ocorrer dentro da administração pública, eles são produzidos, né, foram criados para proteger a administração pública. Por isso que eles foram criminalizados condutas. Né? Também vou encontrar crimes na iniciativa privada, em estabelecimentos comerciais e, obviamente, o artigo 20, que é um tipo aberto, muito criticado esse artigo 20, porque ele é muito aberto. O artigo 20 ele é muito aberto, mas esse artigo 20 vai contemplar tanto a prática da segregação, como a prática de incentivo à segregação, de agentes que vão instigar a segregação. E aí, obviamente, vão ingressar no artigo 20, sujeito às penas ali previstas. Tudo bem? Tranquilo? Então, o artigo 20, que é um tipo aberto, muito criticado, vai trabalhar o incentivo à segregação, bem como a segregação propriamente dita. Antes, como é que eu vou saber qual é o crime? Os crimes do artigo 3º até o 14 vão trabalhar comportamentos certos, comportamentos definidos, só que espalhados e praticados na administração pública, na iniciativa privada, estabelecimentos comerciais, em prédios públicos, prédios comerciais, né, ou até mesmo prédios residenciais, ou seja, em vários aspectos objetivos. E o artigo 20 vai trabalhar de um tipo penal mais aberto, né, que vai trabalhar aí a segregação propriamente dita, ou incentivo, mas sem ser especificamente nesses locais. Ou seja, a gente até brinca que se o comportamento não se amoldar entre o artigo 3º até o 14, né, que ali está a descrição objetiva, fatalmente ele ingressa no artigo 20 porque ele é aberto. Essa é a crítica do artigo 20. Mas ele é importante porque ele vai trabalhar a outra modalidade que não é a segregação, mas é o incentivo, é a instigação à segregação. Tudo bem? Então é importante sim o artigo 20. Antes, como é que se dá as características gerais dos diversos crimes da lei de racismo, ali a partir do artigo 3º até o 14, e obviamente o artigo 20, que tu acabou de falar, vai trabalhar o incentivo à segregação ou a instigação à segregação. Bom, eu tenho aqui, por exemplo, características gerais, meus amigos, tá? Gerais dos diversos crimes da lei de racismo. Sujeito ativo. Aqui, meus amigos, a depender do tipo penal, eu tenho crime próprio, tenho diversos crimes que são próprios dentro da lei de racismo. Por quê? Porque vai exigir uma qualidade especial do sujeito ativo. Tem diversos crimes, artigo 3º, 4º, diversos crimes a partir daí que vão exigir uma qualidade especial do sujeito ativo. Portanto, eu vou estar diante, sim, de crimes próprios. Mas também eu vou ter a oportunidade de ter crimes na lei de racismo que o sujeito ativo pode ser qualquer pessoa. Por exemplo, do artigo 20 mesmo. O artigo 20 não exige uma qualidade especial do sujeito ativo. Logo, eu estou diante de um crime comum. Então, por isso que eu coloco aqui que na lei de racismo eu encontro, em relação ao sujeito ativo, crimes próprios e crimes comuns. Tem gente, né? Uma grande parte da doutrina entende que os sujeitos ali que vão praticar o crime de racismo pode ser praticado por qualquer pessoa. Logo, os crimes são comuns. Eu fico com a parte da doutrina que define e divide dessa forma. Porque tem tipos penais lá, a gente vai ver alguns, não vão ver todos. Eles são muito repetíveis, né? Os comportamentos são muito parecidos, né? Só muda o local. Área comercial, na iniciativa privada, nas empresas públicas, nos órgãos públicos, em edifícios comerciais, públicos ou privados, ou seja, os comportamentos são muito parecidos, nós vamos ver os verbos daqui a pouco, só muda o local especificamente. Tudo bem? Então, fica essa observação em relação ao sujeito ativo. Sim, quando eu olho os diversos crimes da lei de racismo, eu consigo achar diversos crimes ali que vão exigir uma qualidade especial do sujeito ativo, portanto, estamos diante de crime próprio. Mas outros, vamos estar diante de crimes que não vão exigir qualidade nenhuma especial do sujeito ativo, portanto, estamos diante de crimes comuns. Beleza? Em relação ao sujeito passivo, a maioria dos crimes aqui
são crimes comuns. Antes, por quê? Porque aí não vai exigir uma qualidade especial do sujeito passivo. Qualquer pessoa pode ser vítima desses comportamentos. A maioria é, sim, crime comum. A objetividade jurídica, Anderson, essa lei veio proteger, veio salvaguardar o que especificamente? Qual bem ali estão espraiados nos diversos tipos penais contemplados pela lei? Meus amigos, aqui é pacífico. Em relação à objetividade jurídica, esses bens, esses tipos penais vieram criar a proteção, vieram salvaguardar a dignidade da pessoa humana. A dignidade da pessoa humana. Tudo bem? A ação penal não poderia ser outra. Esses tipos penais são promovidos por ação penal pública e incondicionada, não poderia ser diferente. Tranquilo? E os verbos que vão definir essas ações discriminatórias e preconceituosas, eu tenho diversos verbos em diversos tipos, mas os mais comuns são esses, ó. Negar, obstar, recusar, impedir e etc. Normalmente os tipos penais da lei de racismo são tipos penais simples, de fácil entendimento, trabalham esses verbos, né? Alguns por ação, outros por omissão. Negar, obstar, recusar, impedir são os verbos mais comuns que caracterizam os crimes de racismo para efeito desta lei. Tranquilo, meus amigos? Fechou aqui? Meus amigos, agora vamos ver alguns modelos penais previstos nessa. Não vamos ver todos, que não há necessidade. O mais importante é entender qual é o funcionamento e de que forma a lei veio proteger, né, esses bens jurídicos. O principal aqui é a dignidade da pessoa humana e como é feita a descrição desses tipos, né? A partir dali do artigo 3º, utilizando esses verbos aqui, que normalmente o tipo penal começa com esses verbos: negar, impedir, obstar, né? Dando a ideia de segregação. São verbos que dão a ideia de segregação. O mais importante é entender que, além desses tipos penais, qual é o mecanismo que o legislador encontrou para definir os crimes de racismo, né? Definiu como tipos penais que descrevem comportamentos segregatórios. Tipos penais que vão descrever ali comportamentos que incentivam a segregação. É isso que define os crimes de racismo para efeito da lei. Claro que agora eu também tenho um crime de racismo previsto na lei que vai trabalhar a ofensa. Além da segregação ou incentivo à segregação, já falamos do artigo 2A, ele vai trabalhar a ofensa recheada desses elementos preconceituosos e discriminatórios, que são esses que nós já vimos, tirando ali a religião. Tudo bem? Tranquilo? Mas nós vamos ver esses tipos penais, alguns, né, tipos penais, nós vamos comentar aqui, fazer a leitura, que é importante. Vamos fazer isso daqui a pouco no próximo bloco.